Bom, então eu apresento para vocês a Marcela Cunha, nossa advogada, fechadora, especialista em fechamento de contratos. Só em 2017 ela já fechou mais de 400 contratos de direito previdenciário, ações complexas, com honorários acima de R$30 mil. Pena que não entrou tudo ainda, né? Mas um dia vai chegar. E vou passar a palavra para ela para introduzir esse momento. Só para situar, né, aquela parte do funil de vendas, do funil de marketing lá, de visitante, lead qualificado, oportunidade. Ela vai pegar a parte final do funil, né, que é um momento da jornada de compra, que é um momento decisivo, inclusive. Então, ela vai passar a falar exatamente desse momento que é essencial na performance do escritório. Tá contigo, Marcelo. Então tá, bom dia pessoal, como o Eduardo falou, meu nome é Marcela, eu sou advogada na Quetes e eu vim falar um pouquinho do processo de fechamento, que para advogado é uma situação um pouco diferente, porque a gente está acostumado na faculdade a aprender processo, direito material, como realizar esse procedimento, mas a gente não aprende como fechar com o cliente, porque querendo ou não, por mais que a gente não goste dessa palavra, a advocacia ela é um negócio, ela é uma venda. Então, a gente tem que aprender a como lidar com isso. Eu confesso para vocês que, de repente, para algum de vocês isso é novo, para mim também foi. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com 30 mil habitantes, trabalhava com direito previdenciário já fazia 4 anos, e os nossos clientes lá chegavam com galinhas, aipim, batata. Eles chegavam, eles sentavam na minha frente, e eles queriam olho a olho, eles queriam contato, eles queriam saber quem está fazendo o processo, como está fazendo o processo. E eles tinham essa necessidade do contato físico, da presença, de dizer, aquele é o meu advogado, essa pessoa que me representa. Quando eu conheci o Eduardo e a gente conversou sobre essa ideologia da Quetes, eu pensei, ele é louco. Não tem outra. vamos deixar, porque loucura a gente não discute, né? Loucura a gente não discute. Porque o que eu pensei? Bom, os nossos clientes lá, eles pegam o ônibus às 8 da manhã, que é o único que tem para chegar na sede da cidade, e o único que tem para voltar às 4 da tarde. E eles nos querem, a nossa presença. E eu pensei, bom, direito previdenciário online, e agora? Como fazer? Como suprir essa falta, essa necessidade do contato físico por um meio online? E ainda mais em contratos complexos. Não que uma aposentadoria rural ou um benefício por incapacidade dessas pessoas não sejam tão complexas como, mas uma aposentadoria especial, dentistas, médicos, elas são completamente diferentes. E sem o contato físico, essa dificuldade dobra. Então, a gente vai falar exatamente assim um pouquinho disso, dessa dificuldade, e dar umas dicas relevantes de como fazer esse procedimento, não estando presencialmente com o cliente. O processo de fechamento de contratos é o sistema utilizado durante o ciclo de contratação. O que é o ciclo de contratação? Como muitos colegas falaram antes, de todo o processo, de como funciona o escritório, de toda a segmentação de conteúdo, dos funis, esses leads, eles chegam para nós, eles chegam na minha caixa de e-mail, e eu vou verificar se eles têm possibilidade ou não de entrar como clientes do nosso escritório. Eu observo rapidamente, então eu subo eles como oportunidade. Eles passam para o Pipe Drive, que é um sistema que a gente utiliza no escritório, justamente para ter uma organização. Ele é aplicável a todos os processos judiciais a serem contratados. Conhecer os métodos de vendas mais aplicados no inbound, e é preciso fixar 3 elementos para fechar o contrato. Como eu estava falando para vocês, a gente está muito acostumado com essa presença física e do como tu te porta na frente do teu cliente. Mas para te fechar online, um processo, ele não é impossível, em qualquer ramo do direito. Seja no direito previdenciário, direito imobiliário, penal, no ramo que vocês atuarem. É muito importante a gente conhecer esses 3 elementos, que eles vão ser cruciais para o sucesso de vocês, nesse lead se tornar efetivamente um cliente. O primeiro passo é a confiança. Tá? Como que a gente conquista a confiança de uma pessoa que não sabe como a gente é, que não sabe quem a gente é? Como que a gente faz isso? Primeiro, todo esse processo de confiança ele já é construído muito antes de chegar em mim, no escritório. Ele começa no Moita, que produz conteúdo, ele começa no Eduardo, ele começa em todas as pessoas, porque o cliente, como ele passa pela jornada de compra, ele não chega em nós assim seco.
Ele já tem um processo, ele já estudou sobre isso, ele já se interessou, mas ele não chega em mim quero contratar vocês independente. Não, ele está cheio de dúvidas, ele quer saber como funciona o processo. E essa confiança, ela se dá justamente disso. Tu tratar de uma forma clara e objetiva com o teu cliente, sendo o mais sincero possível, o mais transparente, com certeza ele vai ter confiança não só de te contratar, mas de manter esse contrato de confiança até o final. Porque a relação advogado-cliente, ela é baseada exatamente nisso. Sem confiança, esse cliente ele vai dar muito trabalho depois, né? Ele vai ficar inseguro, ele vai ficar insatisfeito, e a gente não quer isso. O segundo pilar também é a qualidade. Bom, sobre isso a gente nem precisa se delongar muito, né? Porque a qualidade também ela é essencial. E outra coisa que a gente precisa é conhecer o nosso produto. Quando eu começo a falar com o cliente, com esse lead, possível cliente, eu tenho que saber exatamente o que o escritório faz. Não é porque eu estou ali na frente fazendo só o processo de fechamento que eu não vou saber por onde que ele vai passar, o que a gente faz e como que esse processo vai se dar. Eu tenho que saber tanto ou mais do que as pessoas que vão fazer, porque eu tenho que passar essa segurança para o cliente. Eu tenho que analisar e saber exatamente o produto que o escritório vai oferecer. O processo ele é complexo de relacionamento. Construção de confiança no nosso produto e no nosso serviço. Relacionamento com o cliente entre 10 a 40 dias até fechar um contrato. Como que acontece? Vou explicar para vocês. Esse lead, depois das conversões, de se tornar um lead qualificado, como eu falei, ele vai para o meu e-mail e eu analiso as possibilidades dele. Quando eu entendo que ele é um cliente apto, que ele é um lead apto, eu subo ele para esse programa que a gente utiliza, que é o Pipe. Nesse programa, o que eu faço? Existe um estudo que fala que se tu abordar esse cliente em até 5 minutos da conversão que ele fez, digamos, ele está aqui, entrou no nosso site, já está há tempo se estudando, fez a conversão, ele caiu no meu e-mail. Estou com o meu e-mail aberto, vejo que ele é um potencial cliente, entro em contato com ele em até 5 minutos. Por quê? Porque ele está esperando a resposta. Como todos os outros colegas já falaram, ele está com uma expectativa sobre isso. E eu abordar ele nesse tempo, ele ainda está quente, que a gente chama, ele ainda está interessado. Então, assim, ele é um procedimento que não é de um dia para o outro. Tu não vai fechar um contrato complexo de hoje para amanhã. Não, tu tem que ter produto, confiança, bom relacionamento. 10 a 40 dias eles são essenciais. Por quê? O primeiro contato que a gente faz lá no escritório, ele é assim. A gente testou diversas formas de como fazer essa primeira abordagem. Como tu chegar com esse cliente que está ali, que fez uma conversão, digamos que por WhatsApp, telefone, e-mail. O que a gente fazia? A gente ligava. Primeiro passo, o lead fez a conversão, a gente ligava. Por que não deu certo? Eu digo isso por experiência própria. Cada um de vocês vai testar a melhor forma de contato com o lead. Até porque vocês podem colocar nos formulários de pergunta a melhor forma de contato. Se esse cliente prefere WhatsApp, Facebook, telefone, e-mail. Quando eu fazia a ligação, o que eu sentia? Aquela resistência. Pegou o telefone, pessoal, telemarketing. Infelizmente, quando tu atende um telefone que tu não conhece o número, algo do gênero, e tu olha, é alguém, tu vai pensar, tá me oferecendo um produto. Aham, tá bom, não vou nem te atender. Então, essa é a impressão que a gente não quer passar, porque a gente não está oferecendo esse produto. A gente está atendendo um cliente que solicitou a nossa demanda, o que é muito diferente. A gente está querendo auxiliar ele. Então, assim, dentro dos nossos testes, que a gente utilizou muitas formas lá na Kits, a gente entendeu que a primeira abordagem que seria eficiente no nosso caso, estou dizendo que é algo imutável, foi um e-mail. Então, o que eu faço? Até coloquei no material de vocês um modelo de primeiro e-mail. Eu faço um e-mail, copio o e-mail da pessoa, já tenho o e-mail programado, que isso é muito interessante para otimizar, coloco retorno de dúvida encaminhada à Kits Advocacia e o nome da pessoa no começo. Começo me apresentando, falo para ele que eu sou Marcela, que eu sou advogada na Kits e que eu estou ali para retornar a dúvida dele e para a gente ter esse contato de comunicação. Me apresento e pergunto se ele tem interesse que eu sane as dúvidas dele por ali, ou se ele prefere alguma outra forma de contato. Por quê? Porque esse primeiro contato, por e-mail, eu tenho chance de me apresentar, de mostrar quem eu sou, de explicar para ele, e de dar esse canal para ele botar todas as dúvidas dele, e então a gente criar esse laço de confiança entre o lead e o escritório.
processo de compra ele pode se iniciar muito antes do cliente nos procurar na internet. Por quê? Porque quando ele está em casa, ele está pensando que, de repente, ele tem um problema, ele já está iniciando essa jornada de compra, esse procedimento. Ele já entende que ele tem uma necessidade, às vezes ele nem sabe qual é o problema e que ele tem uma solução, mas ele entende que ele precisa dar um impulso para aquilo, ele precisa tomar alguma atitude. Então, esse processo ele começa muito antes, ele não chegou ali do nada. Ele já passa por um procedimento muito longo antes dele chegar em nós. O processo de compra do consumidor ele tem diversas influências. Tá? Influências do marketing, influências sociais e as influências situacionais. Os serviços prestados pelos advogados também podem ser comparados a uma compra. Como eu estava falando para vocês anteriormente, a gente tem que parar de lidar com a advocacia apenas como um meio processo. Além de pensar em tudo que os colegas falaram, marketing pessoal, relacionamento com o cliente, tem que entender que é um processo é uma venda, é um processo de compra, é um fechamento, como a gente chama. Tem que começar a lidar com isso como ele realmente é. Tá? Ele é comparado, e então, assim, quando a gente entende esse procedimento, a gente começa a ser mais metódico, a gente começa a dar mais atenção a esse processo de fechamento, porque é nele que o cliente tem que sanar todas as dúvidas, que ele tem que criar confiança e que ele tem que estar seguro com o teu produto. Isso, com certeza, vai aumentar a cartela de cliente de vocês e vai diminuir esse espaço que tem entre uma pessoa que está do outro lado da tela, do outro lado do telefone, que não conhece vocês, a se tornar os seus clientes. Isso, quando vocês descobrem, eles tornam uma gama muito importante, porque, com certeza, vocês vão conseguir abranger muitos outros locais que apenas o escritório físico não comporta. Ele é uma porta de entrada muito grande para clientes. O nosso cliente ele encontra o nosso escritório virtual na fase de aprendizagem, que foi o que os colegas passaram anteriormente. O processo de fechamento ele é uma concretização de tudo que foi falado aqui. Né? Ele é o funil, pensando no funil, ele é o final de tudo que foi segmentado, de todo o conteúdo, de tudo que foi feito. É aqui que o teu trabalho vai se mostrar. É em quem chega em ti, como tu trata essa primeira impressão que tu dá para o teu lead, futuro cliente. Entramos em contato quando ele pede informações de processos judiciais ou outros serviços. Em geral, os clientes estão buscando saber informações de pelo menos mais 2 ou 3 advogados. Isso eu escuto bastante. Assim, quando o cliente chega, ele já procurou, geralmente, advogados locais. Então, qual é a tua diferença? Por que ele vai deixar de contratar um advogado tradicional da cidade dele, um advogado de família, da família, de amigos, para contratar uma pessoa que está na internet, que ele não sabe quem é, que ele não sabe de onde veio? Então, ele faz essa investigação com 2 ou 3, no mínimo, advogados. E qual é a tua diferença? Uma coisa que a gente notou bastante é que quando se chega num escritório normal, escritório tradicional, as pessoas, os advogados são muito atarefados, muitas vezes as pessoas não marcam horário e querem ser atendidas. Eles chegam na frente e o advogado está ali trabalhando, dá uma olhadinha, responde, já vira e não dá mais atenção. Essa insatisfação do cliente, ela vai ser crucial para ele te contratar. Porque online tu tem que ter muito mais paciência, muito mais dedicação, e tu tem que explicar muito mais para o cliente todas as dúvidas dele. Uma coisa que a gente faz bastante é, eles enviam as dúvidas e ao invés de eu responder de uma forma genérica, eu copio cada dúvida deles e respondo. Divido ela no e-mail. Isso é uma dica assim, que eles nos dão um feedback muito interessante, porque eles dizem assim, eu procurei, vou te confessar, procurei 2 ou 3 advogados e eles não me explicaram como tu está me explicando. Por quê? Porque ali eu estou tendo paciência. Ali eu estou explicando pontualmente as dúvidas deles. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, tu pode pensar assim, mas ele botou tantas dúvidas, já expliquei, já fiz texto sobre isso. Mas não, é a maneira, a pessoalidade como tu trata esse cliente. É a pessoalidade como tu chega nele. Copia a dúvida e responde de uma maneira bem objetiva, bem clara e demonstrando o teu interesse em sanar essa dúvida dele. Não há dúvidas que os advogados locais são nossos maiores concorrentes. É disso que eu estava comentando. A questão do escritório tradicional, desse modelo, ela ainda é muito forte. Mas a procura pelo advogado online, ela se dá também por essa insatisfação. O que o cliente busca, além de alguém que resolva o problema dele? Ele busca ter essa relação de confiança. E ele quer que a pessoa esclareça ele da melhor forma possível. Então, isso é um ponto a favor para quem pensa em fazer esse fechamento de contratos online.
Clientes atendidos pela internet de cidades pequenas não confiam em ações mais complexas e detalhadas aos advogados dessas cidades. Isso daqui é uma verdade. Realmente isso acontece. Por isso, para conquistar os clientes é preciso confiança. Obter a confiança dos clientes está nos pequenos detalhes. Como eu falei para vocês, eu vou esclarecer um pouquinho como que a gente faz esse processo de fechamento, dando uma sugestão pessoal de algo que está funcionando e que está dando muito certo. Primeiro detalhe, como eu mencionei para vocês, foi dar o feedback para o cliente nesses primeiros 5 minutos. Não conseguiu nos primeiros 5 minutos, dá a atenção mais breve possível. Não precisa esclarecer as dúvidas dele ali, mas te apresenta, fala que tu recebeu essas dúvidas e que tu quer um modo de entrar em contato. Prende a atenção desse cliente, porque ele vai ver que tu está interessado, ele vai ver que tu tem esse interesse em responder ele e ele vai estar esperando a tua próxima resposta. Lá no escritório, depois que a gente encaminha esse e-mail, o cliente nos responde, agradecendo, dizendo, muito obrigada, eu encaminhei umas dúvidas, por gentileza, se puder me responder, te agradeço. O que que a gente faz? Como nós trabalhamos no escritório previdenciário, a maioria das ações são de concessão, geralmente de aposentadorias. O que que eu peço? Documentos básicos para fazer uma análise. Porque sem isso eu não posso esclarecer para ele as dúvidas. Eu já falo para ele, bom, eu estou te pedindo esses documentos podem ser encaminhados digitalizado por e-mail, WhatsApp, Facebook. Por quê? Porque se eu te responder a tua dúvida sem olhar a tua documentação, eu vou estar sendo supérfluo. E isso não é o nosso modo de trabalhar. A gente dá pareceres completos, mesmo que tu não se torne nosso cliente. Então eu esclareço. Essa análise, ela geralmente não vai ter custos, mas é uma forma de te esclarecer a tua dúvida, que é o que me interessa nesse momento. Em momento nenhum a gente aborda clientes, a gente faz algo assim do gênero, nos contrate, nada parecido. Simplesmente vou esclarecer as dúvidas desse cliente. No segundo momento, ele já me encaminha um e-mail, retornando com os documentos, com todos os documentos que eu solicitei, e eu retorno para ele, bom, agora que tu me encaminhou a documentação, eu te peço um prazinho para mim poder analisar, e eu te retorno com um parecer. Essa, com certeza, é a parte que ele está confiando em nós. Por quê? Porque ele viu que o nosso interesse é auxiliar. E ele já nos confiou em mandar documentos pessoais dele. Documento de RG, de CPF. Então, isso tu já sente o laço de confiança quando ele manda esse tipo de documentação para nós. Então, assim, nesse momento, como eu estava explicando, eu faço a análise e qual é o diferencial? É essa atenção, é esse parecer. Eu não faço um breve esclarecimento dizendo, você tem direito à aposentadoria. Você tem direito e a gente tem que agendar. Não. Eu reporto para ele todas as possibilidades que ele tem, demonstro para ele dificuldades que ele ia ter que ele nem iria enxergar. Por exemplo, um acerto de vínculo, uma alteração de cadastro que é necessário. Eu mostro para ele os problemas que ele vai ter, esclareço, coisa que às vezes a gente pensa, mas vai me demandar meia hora, 40 minutos fazendo e-mail. Não tem problema. Ele vai sair satisfeito, porque isso ele não encontra em outros lugares. Ninguém vai dar essa atenção para ele, ninguém vai dar esse nível de esclarecimento que ele está querendo. Então, o que a gente faz? Eu demonstro para ele todas as dificuldades que ele vai encontrar quando for obter a aposentadoria e, ao mesmo tempo, eu já mostro a solução. Eu mostro para ele que a gente entende o que está acontecendo, que a gente já visualizou todas as dificuldades e a gente tem uma saída. Então, o que é interessante? Tu mostrar os problemas e apontar a solução. Então, ele já criou a confiança em ti. A minha resposta ela foi rápida. Tá? Nesse meio tempo, a gente não demora muito para fazer uma análise. Aquele tempo razoável de 10 a 40 dias é o que a gente fica conversando com o cliente, que a gente mantém esse contato, mandar documentação, enviar análise. Depois ele retorna com mais dúvidas, é normal. Então, a resposta rápida e correta ela é extremamente importante nesse processo. Outra coisa, quando o cliente ele demanda, aqui eu estou falando de e-mail, mas tem também as possibilidades de ligações. Quando a gente liga para o cliente, ele não quer ouvir tu gaguejando, ele não quer ouvir te perguntar alguma coisa e tu ficar, pois é, vou ver, depois eu te respondo. Claro que ninguém sabe tudo, mas ter uma firmeza, uma clareza e impor isso numa ligação ou até no e-mail é muito importante. Tu consegue, mesmo não falando com a pessoa no e-mail, tratar ela dessa forma. Outros pontos cruciais que a gente nem precisa estar falando, mas é que educação com o cliente é sempre essencial. Simpatia, tu consegue mostrar essa simpatia numa ligação, dando bom dia, ou até num próprio e-mail.
Sempre tratar ele, mandar um atenciosamente, cordialmente, abraços, isso é muito importante. A pessoa se sente confortável em falar contigo. Isso daqui é algo que a gente usa bastante. Quando eu estou numa ligação, por exemplo, aconteceu um caso que a senhora estava conversando com uma senhora e ela falou para mim assim, desculpa demorar, é que eu estava cuidando dos meus cachorros. Aí eu disse, a senhora tem cachorros? Ela disse, tenho 3. Eu também tenho uma linguicinha. Aí ela já se inteirou e já começou a gostar da conversa e já começou a me contar coisas pessoais dela. Então eu criei esse laço de confiança, criei um relacionamento, falei de algo que ela gostava. Isso tu pode verificar muitas vezes no próprio cadastro que a pessoa faz no teu site. Na conversão ela já vai colocar que é, por exemplo, dentista. Então tu já tem um assunto para conversar sobre essa pessoa. Olha o local onde ela mora, pega algum ponto de interesse, que essa forma de começar uma conversa já vai quebrar o gelo. Ela já vai gostar de conversar com vocês. Não vai se tornar algo massivo. A resposta rápida e correta consiste em prever tudo que seja possível ao cliente, que o cliente possa vir perguntar. Conforme o tempo, vocês vão notando quais são as perguntas recorrentes deles e vocês já se adiantam. Então, isso daí também demonstra essa parte do parecer, de mostrar para ele tudo que tu está demonstrando, tudo que tu está analisando. Firmeza na conversa e domínio no assunto. É isso que eu estava dizendo. Tentar ao máximo, quando não sabe alguma resposta, não tem problema, mas tentar falar para o cliente, mostrar essa segurança para o cliente que não está te vendo, que já tem uma desconfiança, que já tem um pé atrás, que tu domina a matéria, é algo essencial, tá? O segredo é ter uma conversa séria, descontraída, atendendo às dúvidas do cliente. Tranquilidade no tratamento ao cliente também é essencial. É preciso ouvir mais que falar, e entender o que é o medo e a dor do cliente. Isso, às vezes, eu tenho muita dificuldade, tinha muita dificuldade com isso. Quando eu fazia uma ligação, eu já tinha tudo que eu queria falar e começava a falar. E eu sentia que eu estava interrompendo essa pessoa. Isso não pode acontecer. A pessoa, ela está num momento em que tu está atendendo ela, mesmo que de uma forma online. Então, tu precisa ouvir tudo que ela tem a dizer, pontualmente, por mais que ela se estenda. É importante ser um ouvinte. É importante tu dar essa atenção que ela está buscando. A qualidade do teu serviço, tá? Talvez existam escritórios com mais conhecimento em direito previdenciário, mas não há outro escritório que foque tanto nesses 3 pontos cruciais: a experiência do cliente quanto o nosso. O cliente deve saber e sentir que a distância não irá dificultar que ele entre em contato conosco. É isso que eu estava mencionando para vocês. Uma dúvida recorrente é: bom, mas eu estou a 3.000 quilômetros de distância de vocês. Como que vai ser? Tu já tem que se antecipar e falar para ele que a distância não é um problema. Mas não apenas isso, tem que explicar o porquê. Se dedica a esclarecer esses pontos para o cliente. Ele tem que entender que isso realmente não vai ser um problema. E isso não pode ser um problema. Quanto mais esclarecido que o cliente for, menor as dúvidas que ele vai ter e o melhor vai ser o decorrer do processo de vocês. Ele deve ter a noção de que temos várias publicações na área, que somos especialistas nas ações judiciais que estamos envolvidos. Aqui entra o papel do marketing, da segmentação de conteúdo e publicações. Muitas vezes o cliente ele não passou por todas as etapas, então ele tem algumas dúvidas. Como saber que vocês são sérios? Como saber que vocês realmente existem? Porque hoje em dia, trotes e golpes é o que mais tem. Então, a gente, além de ter criado conteúdo explicando isso, mostrar para ele, bom, a OAB é pública. Nossa AB é essa, você pode procurar no site dos tribunais, você vai encontrar processos nossos. Uma breve pesquisa resolve isso. E mostrar também que a gente domina a matéria. Eu dou um linkzinho para eles, eu esclareço as dúvidas e no final eu coloco, bom, se quiser saber mais sobre essa matéria, segue aqui um link do nosso escritório falando sobre o assunto. Então ele vai ver que a gente tem o domínio sobre a matéria. E isso também gera mais nos pontos de criar confiança. Sobre o produto, o cliente deve estar certo de que entrar com uma ação judicial é uma saída inevitável. Se houver saída, não há por que dizer ao cliente que ele não precisa de nós. O que acontece aqui? Esse ponto ele se torna mais no esclarecimento, tá? Sobre o produto. Quando a gente está falando com esse cliente, ele tem que entender todas as possibilidades, porque muita gente tem essa ressalva de que o advogado está enrolando, que o advogado quer ganhar dinheiro e que ele vai fazer algo que eu não precise. Bom, não é assim.
tem que deixar claro, a gente tem que entender que perder um pouco de tempo esclarecendo e explicando para eles é o teu diferencial. Por que ele vai te contratar e não vai contratar esse escritório que ele conhece a pessoa, que ele viu crescer, que ele conhece a mãe, que ele conhece o pai? Por quê? Porque ele sabe que tu tem conhecimento, que tu tem qualidade e que tu dá a atenção que ele merece e tu responde às dúvidas dele. Muitas vezes essa pessoa não vai te contratar, ela não tem direito, não é um momento para ela, mas ela vai ficar agradecida. Ela vai te agradecer pela atenção dispensada e isso aí vai ser essencial para ela te divulgar para as outras pessoas, para ela criar um contato e pensar, bom, quando eu tiver um problema, eu vou lembrar dele, porque ele me atendeu dessa forma. O atendimento online, ele não precisa ser impessoal. Eu acho que essa é a minha grande dica para vocês. Tem que abordar esse cliente da forma mais pessoal possível, da forma mais objetiva e criando algum tipo de laço, algum tipo de coisa em comum para vocês terem que conversar e ele se lembrar com muito carinho de vocês. Então, assim, nesse aplicativo que a gente usa, que é o Pipe, para organizar os leads, o que a gente faz? A gente tem funis, tem até no material também de vocês. Esses funis, eles não são imutáveis, você pode alterar conforme a necessidade de vocês, mas é uma dica importante para a organização. Por quê? Quando a gente atende uma gama, são bastante pessoas, a gente tem um fluxo bem grande de leads, a gente tem que organizá-los. Então, o que a gente faz? Primeiro funil que eu coloco, aguardando a resposta do primeiro e-mail. Por quê? Porque ele chegou na minha caixa, eu vi que ele é uma oportunidade, eu mando o e-mail, eu coloco ele nesse funil. Nesse funil vão estar todas as pessoas que eu mandei que eu aguardo o retorno. Ele me respondeu agradecendo, eu vou responder para ele pedindo documentos, eu passo ele para a conexão, que é um outro funil que estão todas as pessoas que eu estou em contato. Isso serve para a gente não esquecer de falar com esses clientes e saber onde cada um está. E também, no futuro, quando vocês quiserem estudar o porquê, o que não está dando certo, ou alterar as táticas, isso também serve para vocês ter uma métrica, né, do que está dando certo e o que não está. Esses funis, eles são disparados por gatilhos. Então, o que é o gatilho do aguardando resposta? Efetivamente, a pessoa te responder esse primeiro e-mail. Ele está nesse funil, quando ele me responde, ele dispara o gatilho. Com esse gatilho, ele passa para o próximo funil, que é a conexão. Na conexão é onde eu estou em contato. Se a pessoa me pede assim, Marcela, eu quero conversar contigo por WhatsApp, eu tenho um funil escrito WhatsApp. Tá? Quando a pessoa me manda documentação, que ela quer uma análise, ela disparou o gatilho da conexão. Então, é muito importante eu passar ela para outro funil, onde estão todas as pessoas que estão aguardando eu fazer essa análise para elas. Então, eu vou ter um outro funil assim, análise, dúvidas levantadas. Por quê? Porque ali eu quero esclarecer todas as dúvidas, pontualmente todas as dúvidas desse cliente. Então, o funil da conexão e do WhatsApp ele foi disparado pelo envio de documentos e por essa pessoa aguardar o parecer que a gente vai enviar. Então, assim, a gente já passou por todas as fases. Produziu conteúdo, criou o blog, atraiu a pessoa caiu na nossa caixa, estamos em contato. Chegou no final, a gente fez o parecer, e agora? A gente não vai falar para ela assim, fecha com nós, vamos fazer, vou te mandar um contrato. Não é assim que funciona a nossa profissão. A gente tem um código de ética, a gente segue ele. O que a gente faz? A gente encaminha esse parecer, a pessoa já está conectada com nós, ela já nos confia. Ontem mesmo, abri minha caixa de e-mail, ontem à noite, tinha um parecer que eu tinha encaminhado, a pessoa, inicialmente, ela botou assim, cara, doutora Marcela, lhe agradeço por toda a atenção, carinho dispensado, agradeço muito a equipe de vocês, difícil encontrar isso nos dias atuais. Aí eu fiquei pensando no que eu falaria hoje, e é exatamente isso, é essa atenção que eles querem, é essa dedicação e de ter esclarecido todas as dúvidas. No final do e-mail, ela colocou assim, muito obrigada por esclarecer minhas dúvidas, foram exatamente essenciais, só quero lhe pedir uma coisa. Vocês têm como me atender? Pode me mandar procuração e contrato? Quero vocês como meu advogado. Então, o meu trabalho é isso, é fazer com que a pessoa veja que nós temos produto, nós temos a qualidade, ela confia em nós a ponto dela chegar para mim e me pedir, por favor, me manda a procuração, me manda um contrato, que eu quero me tornar cliente de vocês. Eu quero que vocês façam o meu processo. E é realmente ali que a gente vê que toda essa dedicação, que todo esse trabalho que a gente pensa, o fechamento é um procedimento metódico. Vocês têm que tratar ele como tal.
Não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que despender um pouco de atenção para isso, que vai ser crucial. E essa pessoa, quando ela me pede no contrato final, que aqui o Eduardo está falando, essa aqui é a cara do Pipe. Aqui, quando ele sobe do meu e-mail, que eu coloco para eles oportunidade, ele sobe para um funil anterior a esse aqui. Tá? Eu mando o e-mail e coloco eles aqui. Aguarda retorno. Tá? Quando eu passo, eu estou aqui no aguarda retorno no primeiro e-mail, mandei e-mail para todas as pessoas aqui. Mandei ontem à noite. Estava com a minha caixa lotada, pensei, bom, vou dar uma trabalhadinha, né? Aí coloquei todos eles aqui. Esse funil conexão, ele foi disparado por quê? Por que essas pessoas estão aqui? Porque todas as pessoas que eu mandei o primeiro e-mail, elas me retornaram. Então agora é o momento que ela já está se conectando comigo. Ela já sabe quem eu sou e ela já sabe do meu interesse. Então eu simplesmente passo ela para esse funil aqui, conexão. Tá? Nesse momento eu estou sanando todas as dúvidas delas antes delas me mandarem os documentos que são necessários para análise. Esses funis aqui, WhatsApp e primeira reunião, a primeira reunião no nosso escritório, como a gente atua totalmente de forma online, ela se dá por telefone. Muitos de vocês vão achar melhor o WhatsApp, reunião. Eu desenvolvi uma maneira que eu, sinceramente, prefiro e-mail. Tanto pela facilidade com que a pessoa vai me responder quando ela quiser, ela tem essa conversa gravada. Às vezes, quando fala por telefone, ela entende, fala, depois ela para e fica pensando, mas o que ele falou? Será que eu tenho que ver isso de novo? Então, por e-mail, eu prefiro assim. Então, por isso que o meu funil WhatsApp e reunião, ele geralmente está um pouco vazio, porque eu trato eles com o e-mail. Aqui, quando o cliente já sanou as dúvidas iniciais dele, e ele me diz assim, bom, eu vou escanear os documentos, vou te mandar para te fazer essa análise para mim. Quando ele envia a documentação, ele dispara o gatilho, e nesse gatilho eu altero ele para análise. Essas análises aqui são todas as possibilidades dessas pessoas que eu tenho que avaliar. São aposentadorias, revisões, concessões. Não é apenas uma análise sucinta, de olhar por cima e dizer tem direito. Beleza, tem direito, vamos fazer. Não é assim, gente. É como se vocês estivessem fazendo uma petição inicial. É a mesma dedicação que vocês têm para estudar um processo na hora que vocês estão fazendo. É isso que o cliente quer. Ele quer ver o empenho de vocês. Então, esse aqui é o ponto mais crucial. Análise de dúvidas levantadas. Tá?